Olá, boa noite. Boa noite. A segunda turma do Supremo começou a julgar um habeas corpus de Paulo Vieira de Souza, o ex-diretor da Dersa. A repórter Carla Lucena tem os detalhes hoje pra gente. Ela acompanhou a sessão da segunda turma. Boa noite, Carla. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. O ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira, responde a uma ação penal acusado de desviar mais de 7 milhões de reais do governo de São Paulo entre os anos de 2009 e 2008, durante as gestões de José Serra, Alberto Goldman e Geraldo Alckmin. Em abril deste ano, a Justiça Federal de São Paulo decretou a prisão preventiva dele. No começo de maio, o ministro Gilmar Mendes, aqui do STF, concedeu liminar, libertando o ex-diretor. Ainda em maio, a Justiça Federal decretou novamente a prisão preventiva do ex-diretor com base em novas provas. Entre elas, é de que ele estaria tentando influenciar nas investigações e também teria ameaçado uma testemunha, segundo uma testemunha, Meire Ferreira, ela que prestou serviços para a Dersa no ano de 2015 e assinou um acordo de delação premiada com a Justiça. E com base nessa nova decisão, o ministro Gilmar Mendes voltou a conceder uma segunda liminar, permitindo que o ex-diretor responda ao processo em liberdade. E na sessão da segunda turma de hoje, então, os ministros começaram a julgar este caso. Veja. A defesa do ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, pediu ao STF a revogação da prisão preventiva. Alegou que a detenção levou em conta apenas o depoimento de Mércia Ferreira Gomes sobre as ameaças. Por outro lado, a Procuradoria-Geral da República defendeu que a prisão do acusado deve ser mantida. Há elementos indicativos da contemporânea influência de Paulo Vieira na Dersa. Não é de 2010, não. É contemporânea. E são fatos que constam do decreto de prisão. Não há contraditório aqui. Não foi aberta a instrução para ver se ele tem ou não tem essa influência. O ministro Gilmar Mendes, relator, votou para que o ex-diretor da Dersa continue em liberdade, assim como já tinha decidido em outras duas liminares em maio. O ministro explicou que as ameaças não foram comprovadas e ainda que não há como Paulo Vieira atrapalhar as investigações. O ministro Dias Toffoli acompanhou o relator. Não há mais limites, não há mais mãos a medir. Então, isto precisa ser ressaltado. Aplicar a súmula 691 em casos de prisão provisória significa, muitas vezes, tornar a prisão indefinitivamente alongada. Criar um tipo de prisão provisória com caráter de permanência. Em depoimento, a testemunha que em tese teria sido coagida, no segundo depoimento, consta do voto do relator, a testemunha justificou a alteração por ter ficado, abro aspas, assustada pela pressão, pois o promotor batia na mesa, gritava e ameaçava de prisão. E ela compareceu sem advogado. Talvez seria o caso de determinar a prisão do promotor, então, em nome do depoimento dessa testemunha. Já os ministros Edson Fachin e Celso de Mello votaram pela prisão do acusado. Para eles, Paulo Vieira, apesar de não fazer mais parte da Dersa, pode interferir no andamento das apurações. Basta que essas ameaças possam interferir na elucidação da apuração. Em terceiro lugar, tenho sustentado também que não cabe valoração de provas em sede de habeas corpus, portanto, não haveria como prever uma utilidade de uma suposta colaboração, nem tampouco quais elementos de corroboração poderiam ser fornecidos, o que seria uma antecipação ao crivo do juiz natural. O agente, ou, no caso, a agente colaboradora, dispor da possibilidade de proteção com base na legislação que dispõe e disciplina e regula o programa de proteção às vítimas, às testemunhas e também aos próprios colaboradores, isso não minimiza a gravidade de situações em que possa se desenhar uma hipótese de coação no curso de uma investigação penal ou no curso do processo. O julgamento foi suspenso com pedido de vista do ministro Ricardo Lewandowski.
E ainda durante a sessão da segunda turma de hoje, os ministros concluíram o julgamento do habeas corpus do doleiro Atos Albernaz. Ele é acusado de integrar um esquema de remessa ilegal de verbas ao exterior. O julgamento desse habeas corpus começou há 2 semanas na segunda turma, estava empatado e hoje o ministro Ricardo Lewandowski, que tinha pedido vista, seguiu o voto da maioria, então, para manter o doleiro em liberdade. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carla. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucoloso, tem outros detalhes da sessão de hoje. Karina, boa noite. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Na segunda turma, ainda os ministros acabaram cassando a condenação de uma prefeita do interior de São Paulo, né? Exatamente. A prefeita do município de Pilar do Sul, no estado de São Paulo, havia sido condenada em primeira instância por ato de improbidade administrativa por ter, durante a sua gestão, nomeado seu marido ao cargo de secretário de gabinete de segurança pública e de trânsito. Segundo a defesa da prefeita, haveria a reclamação que foi interposta e que foi iniciado o julgamento na sessão de hoje e concluído com a cassação. A defesa alega que a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, que veda o nepotismo, não só nos órgãos do Poder Judiciário, mas em toda a administração pública, direta e indireta, de todos os entes da federação, não alcançaria os cargos de natureza política e os cargos de secretários de Estado, ministros de Estado e, no caso, secretário de gabinete, secretário municipal, seria um cargo de agente político e, portanto, não estaria alcançado pela proibição decorrente da súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Assim sendo, a decisão de primeira instância, que acabou sendo confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, entendendo que havia uma imoralidade, uma ilicitude naquele ato de nomeação, estaria violando, afrontando a autoridade da decisão vinculante do Supremo em razão dessa súmula. O relator, ministro Edson Fachin, entendeu que a reclamação não seria o instrumento hábil para se discutir isso. Então, portanto, ela não seria cabível, porque ela buscava derrubar uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, por outros fundamentos, manteve a decisão da condenação por improbidade administrativa sem perpassar pela súmula vinculante número 13 e que, portanto, a reclamação, que é uma ação para se garantir essa autoridade da decisão do Supremo, estaria sendo utilizada como um recurso e isso não seria cabível. Mas os demais ministros entenderam que, à luz do que determina a súmula vinculante e à luz da jurisprudência que foi criada aqui no tribunal, no sentido de que, em havendo um cargo de um agente político, é possível que haja uma relação de parentesco em relação dessa confiança, e o que a prefeita argumentou na sua defesa também era de que o marido preenchia os requisitos para o exercício da atribuição do cargo. Então, não só o fato dele ser marido, mas também que ele preenchia requisitos técnicos para o exercício do cargo à frente daquela secretaria. E, portanto, os ministros acabaram entendendo que o tribunal, tanto na primeira instância quanto na segunda instância, estariam trazendo outros argumentos diferentes daqueles que foram traçados pela súmula vinculante para condenar a prefeita pela improbidade administrativa e aí decidiram por cassar a decisão, afastando toda a condenação que havia sido imposta à prefeita, como suspensão dos direitos políticos por 3 anos, uma multa que teria sido aplicada e a proibição de contratar com os poderes públicos. Cassada, portanto, afastada essa condenação em relação à prefeita do município de Pilar do Sul, no estado de São Paulo. Amanhã você volta com detalhes da sessão de quarta? Amanhã a sessão plenária a partir das 14 horas. Obrigado, Karina.